Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos falar sobre os efeitos do sacramento da penitência. Semana passada falamos sobre o sacramento da penitência e também da contrição perfeita e da caridade perfeita, elementos essenciais para um bom sacramento, para uma boa confissão do sacramento da penitência. Então, hoje falando sobre os efeitos do sacramento da penitência. Quando o sacerdote diz, ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Então, não é somente uma declaração de que os pecados são perdoados por Deus, porém, é uma remissão real dos pecados, dada pelo sacerdote em nome de Deus. São palavras poderosíssimas. Eu te absolvo dos teus pecados. Então, palavras poderosas para um mal grande que é o pecado. O que é o pecado, portanto? O pecado é transgredir, ciente e voluntariamente, uma lei de Deus. Transgredir com consciência, ser advertido de que isso é um pecado e, mesmo assim, por vontade própria, cometer este delito. E o pecado é grave se o delito for grave. É leve se for leve o delito. Então, o pecado grave, sobretudo, causa estragos enormes na alma do homem. E ainda, se não forem confessados, se não forem absolvidos pelo sacerdote, leva-o à perdição eterna. Então, quais são os estragos que o pecado causa na alma do homem? Uma ferida mortal, que se não for curada pelo sacramento da penitência, não for curado pela absolvição, esse pecado, como já sabemos, leva à morte da alma, à perdição eterna. Também, um dos estragos que esse pecado causa na alma do homem é a perda do amor de Deus. É também a perda da amizade de Deus. Então, o pecador que não se arrepende e que continua no pecado, ele se torna um inimigo de Deus. Outro estrago também causado pelo pecado é a perda da graça santificante. Sem essa graça, nós não podemos progredir na vida espiritual. Então, pelo pecado, nós perdemos essa graça. Nos tornamos inimigos de Deus e escravos de Satanás. Um vaso da ira divina, incapaz de fazer qualquer coisa boa que tenha que ser feito. Então, o pecado causa estragos enormes na alma. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos leva para o inferno. Diante disso, o que se pode fazer? Rezar, praticar boas obras, dar esmolas, fazer mortificações e se arrepender
fazer um ato de contrição perfeito, fazer uma boa preparação para a confissão e procurar o sacramento da penitência, procurar um sacerdote para confessar os seus pecados e receber o perdão de Deus e assim também reatar a sua amizade com Deus. Então, enquanto estamos no estado de pecado mortal, o que podemos fazer e que Deus pode nos ouvir é rezar, se arrepender e pedir que Deus tenha compaixão de nós e que nos converta, que nos dê a graça da conversão. Mas, para a vossa própria eternidade, todas essas obras que foram ditas acima, rezar, praticar boas obras, dar esmolas, fazer mortificações, todas essas boas obras estão perdidas. Não tem nenhuma eficácia se não há conversão e emenda, conforme o profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 24. Então, se nós rezamos, se praticamos boas obras, se dermos esmolas, se fizermos mortificações, mas não nos convertemos e não nos emendamos, de nada vale. Então, que se fizermos isso, que façamos, pedindo a Deus que nos dê a graça da conversão e que assim possamos buscar o sacramento da penitência para receber a absolvição desses pecados. Então, o pecado, ele traz consigo uma maldição. Separando-nos de Deus. Embora, por um só pecado mortal, perdemos todas as boas obras e todos os merecimentos adquiridos até então. Então, em estado de graça, se nós fizermos boas obras e recebemos, portanto, os merecimentos destas boas obras, por estas boas obras, então, tudo isto é perdido, tudo isso se perde quando cometemos um só pecado mortal. E se morrermos neste estado de pecado, nós não receberemos o quinhão, que é a vida eterna, mas sim seremos condenados. Portanto, devemos fugir do pecado, devemos fugir das ocasiões perigosas que podem nos levar ao pecado. Fujamos das alegrias do mundo, dos prazeres da carne, em busca de uma felicidade que não existe nessas coisas. A alegria verdadeira e a felicidade perfeita não existem nessas coisas do mundo e não podem coabitar com o pecado. Nenhum bem terreno é capaz de mitigar a sede de paz e felicidade do coração humano, diz São João Crisóstomo. Só a boa consciência é capaz de nos dar esta paz tão desejada. Então, buscar a alegria, buscar a felicidade, buscar a paz neste mundo é ilusão. A felicidade só em Deus. A felicidade só se alcança quando estamos nesta amizade com Deus, numa vida de graça, longe do pecado. Portanto, é necessário que nós busquemos sempre
este sacramento, o sacramento da penitência. Porque depende de como nós morremos, a nossa alegria eterna ou o nosso sofrimento sem fim. Enquanto estamos em vida, precisamos fazer a escolha, buscar os prazeres passageiros ou buscar a felicidade eterna. Lembrando que é melhor fazer penitência por algum tempo para alcançar a felicidade eterna do que fazer a vontade da carne para receber alguma alegria passageira e assim penar por toda a eternidade. Precisamos fazer a escolha, fazer penitência por algum tempo ou penar por toda a eternidade. Sabendo que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Enquanto estamos em vida, Deus está sempre de braços abertos para nos acolher, como aquele pai que acolhe o filho pródigo quando volta do mundo. Deus nos espera de braços abertos, mas precisamos, como aquele jovem, o filho pródigo, nos arrepender, nos voltar para a casa do Pai. E Deus nos acolhe. Deus nos dá uma veste nova, a veste da sua graça. Coloca um anel no dedo do pecador arrependido e faz uma festa. Então precisamos confiar nessa misericórdia de Deus e também buscar a Deus enquanto é tempo. Precisamos, portanto, nos voltar para Deus, fazer nossos pequenos sacrifícios. Deus não exige grandes sacrifícios. Deus exige sacrifícios sinceros, que sejam pequenos, mas que sejam sinceros. Deus pede de nós uma contrição perfeita, contrita e sincera. E também pede de nós um outro sacrifício, que é buscar o sacramento da penitência, pedir o perdão de Deus diante de um sacerdote que guarda absoluto sigilo dos pecados que são confessados. Absoluto sigilo. Então precisamos recorrer sempre a Deus. Precisamos buscar sempre o sacramento da penitência. É importante que façamos confissões com frequência. Quando Deus nos perdoa, Ele também perdoa simultaneamente a culpa, as penas eternas e parte das penas temporais. As penas do inferno serão proporcionais à multidão e gravidade dos pecados cometidos nesta vida. Então, quando morremos em estado de pecado mortal, então vamos, sofrer as consequências de nossos pecados aqui na terra. Quanto mais pecados, mais serão as penas. Portanto, como diz o Eclesiastes, não tardes em converter-te ao Senhor, e não o adieis de dia a dia. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje e o que deve ser feito com urgência. Outras graças ainda recebereis quando recebemos o perdão de Deus pelas mãos do sacerdote. Ego te absolvo a peccatis tuis. Nós recebemos os méritos
que havíamos adquiridos e perdidos em estado de graça. Quando pecamos, nós perdemos estes méritos, então eles são restituídos e recuperam a sua eficácia para a glória eterna. Então a pessoa levou uma vida de santidade. Por suas orações, suas boas obras, suas esmolas, seus sacrifícios, a alma vai adquirindo méritos, prêmios para a vida eterna. E por um só pecado mortal, a alma perde todos esses méritos. Mas quando se confessa, quando recebe, portanto, a absolvição de seus pecados, essas graças, esses méritos são restituídos, recuperam sua eficácia para a glória eterna. Também recebemos a paz no coração. Essa paz que só Deus pode nos dar. Essa paz que recebemos através da absolvição dos pecados. Portanto, lembremos sempre que a confissão é uma obrigação grave para todo cristão, para todo católico. A Igreja prescreve como lei que o católico deve confessar-se ao menos uma vez ao ano e comungar. Portanto, é uma obrigação grave, porque isso é a coisa mais importante, é o negócio mais importante, é a nossa salvação. Para isso, para cumprirmos essa obrigação, esse preceito, precisamos fazer uma preparação perfeita. Preparar bem a nossa confissão, não confessar de qualquer jeito. Precisamos fazer uma contrição sincera para poder fazer uma confissão séria e frutuosa. Fazendo assim, recebemos o perdão de Deus e as graças abundantes derramar-se-ão na alma perdoada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.